Muito bem. E agora, então, nós estaremos recebendo a palavra do Senhor. E eu quero convidar você que tem sua Bíblia, se você puder, abra aí Malaquias capítulo 3, versos 13 a 18. Malaquias é o último, eu vou estar lendo hoje no penúltimo livro do Velho Testamento, e depois nós vamos também ver no capítulo 4, então nós vamos entrar no capítulo final, de Malaquias, que é também o último capítulo do Velho Testamento, ok? Então abra aí a sua Bíblia. Eu quero convidar aqui o presbítero Gilberto, que vai estar fazendo a leitura inicial, que é de Malaquias capítulo 3, versículos 13 a 18. Meus irmãos, cumprimento a Igreja com a paz do Senhor. E Malaquias 3, 13 a 18 diz: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os teus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim em particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho e o serve. E então verás outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o homem que serve a Deus e o que não o serve. Amém. Amém. Feche os seus olhos por um momento e peça ao Senhor para falar com você nesse tempo, através dessa palavra que nós estaremos recebendo, o texto que já lemos e os textos que vamos receber. Sim, Senhor, fala conosco. Espírito Santo de Deus, por favor, venha sobre nós, use a minha vida apenas como instrumento, que estejamos preparados para receber a Tua palavra, a capacidade a cada um aqui de receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, você que tem Facebook, nunca se esqueça que uma das maneiras de você evangelizar é também partilhar o culto. Através da partilha do culto, pessoas podem aceder, pessoas que não têm contato com a igreja, por exemplo, podem aceder, por exemplo, ao seu Facebook. Então, você pode partilhar. Talvez mesmo que você não tenha e quiser, pode fazer, não tem problema. Você está fazendo a obra do Senhor. Você não vai entrar para ver coisas, né? Você vai entrar para simplesmente fazer um ato evangelístico, tá bem? Então, você pode fazer isso se quiser, mas só faça isso e volte para cá, por favor. Né? Não se distraia. Gente, louvado seja Deus. Bom, eu quero trazer hoje o tema diante dessa palavra, esse texto da palavra do Senhor que acabamos de ler. Então, eu quero falar um pouquinho sobre ele, e eu quero trazer, pode colocar aí para nós o tema, por favor. Eu quero falar, cuidado, a visão do mundo sempre tentará desviar-te do mais importante, e o mais importante é andar no temor do Senhor. Eu quero trazer esse tema mesmo como um alerta, como uma chamada de atenção, não é? Cuidado. A visão do mundo sempre tentará desviar-te do mais importante. E o mais importante é andar no temor do Senhor. Bem, nós vemos que a vida humana, ela vai viver os seus momentos e as suas intempéries, né? Aqueles momentos difíceis,
ruins, complicados. Aquelas coisas que ou a gente está firmado realmente na rocha ou a gente vai balançar. E aí, nesses balanços, se a gente não conseguir o equilíbrio, a gente vai cair. E as quedas, às vezes, elas são pontos onde pessoas caem e não se levantam. Você já viu pessoa que caiu e não se levantou? Eu já vi. Pessoas que não tomaram atenção, que não tiveram cuidado. Pessoas que, enfim, acabaram por deixar se levar pela visão mundana. Certa vez perguntaram a George Miller, que é alguém que eu admiro muito e gosto muito, e que eu, inclusive, eu sempre estimulo as pessoas a estudarem sobre ele, porque foi um herói da fé, que viveu aqui próximo, inclusive, a nós, aqui mesmo no Reino Unido, aqui mesmo em Inglaterra. E George Miller, ele foi considerado o pai dos órfãos pelo ministério de fé que ele fez, um ministério incrível, lindo, um momento difícil, que era vivenciado economicamente falando. E certa vez, então, perguntaram para George Miller qual que era o segredo do seu ministério. E então ele responde assim: houve um dia em minha vida que eu morri para mim mesmo, eu morri para minhas opiniões, eu morri para minhas preferências, eu morri para os meus desejos. Ele disse assim: eu morri para o mundo, eu morri para os elogios, para as acusações e também para as críticas dos amigos. E aí ele disse assim: então, eu tenho tentado, desde esse momento que ele tomou essa decisão de morrer para tudo, desde então, eu tenho tentado unicamente glorificar a Deus. Realmente um dos segredos, como ele coloca aqui, ele morreu para tudo que dizia a respeito às coisas desse mundo, aquilo que a nossa visão alcança, e ele tomou uma decisão: eu quero viver unicamente para glorificar ao meu Deus. Eu quero fazer uma pergunta realmente: qual o nosso foco? Qual tem sido o nosso foco diário? Qual tem sido o nosso foco? Lembram que nós pensamos semana passada? Nós pensamos, e até foi uma pergunta na semana passada, e a pergunta foi: temos entendido a responsabilidade que temos como embaixadores de Cristo? Nós temos entendido a responsabilidade que temos como embaixadores de Cristo. Os embaixadores de Cristo, eles têm que ter consciência da sua missão. Eles têm que ser entregues realmente para o propósito, para essa missão, e viverem o projeto de Deus. E nós fomos criados para louvor, adoração, somos criados para a glória de Deus. Nós precisamos entender que nós fomos criados por Deus e para Deus. Se nós não entendemos isso, nós estamos perdendo tempo. Se não entendemos que fomos criados por Deus e para Deus, nós estamos perdendo tempo. Aí nós podemos viver também uma vida religiosa, e nós poderemos, então, no balanço que as situações da vida, as situações ruins da vida nos causarem, e sabe, não é só até das coisas ruins não, né? Às vezes é até das coisas boas também, que tem gente que se não está realmente firmado na rocha, entendendo que o mais importante é andar no temor do Senhor, tem gente que não sabe lidar, por exemplo, com o dinheiro, com a fama, não é? Com de repente ser conhecido, ser exposto, ficar famoso de um momento para o outro, ficar rico, não é? De um momento para o outro. Aí ele começa a colocar a confiança na riqueza, na fama, não é? Tem gente que infelizmente acaba perdendo, porque a visão está errada. Então, o propósito hoje desta mensagem é trazer para nós uma chamada de atenção. É uma chamada de atenção, cuidado. A visão do mundo, entenda isso, é que não é que ela pode, ela sempre vai tentar.
A visão mundana, a visão das coisas terrenas sempre vai tentar nos desviar daquilo que é mais importante. E o mais importante é andar no temor do Senhor. A Bíblia declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom, vamos para o texto. E além desse texto, eu queria, antes de voltar, eu queria ler Salmo 73, apenas o versículos 1 até o versículo de número 3. Eu quero ler esse texto com você, que você vai ver aqui na experiência de Asaf, de um salmista. Olha a experiência de Asaf. Pode colocar, por favor. Salmo de Asaf, com efeito, aí na realidade o salmo começa assim, com efeito, Deus é bom para com Israel. Então pense assim, é um salmo de Asaf, não é? E então pense a partir disso, olha, com efeito, ele fala, com efeito, Deus é bom para com Israel. Ele é bom para com os de coração limpo. Verso 2. Quanto a mim, porém, ele faz essa declaração. De quem que a gente está falando? Asaf, um salmista, um homem de Deus, um adorador, alguém consagrado para a obra do Senhor, para o serviço do Senhor, um levita. Aí, de repente, então ele fala, olha, com efeito, volte para o 1, por favor. Ele diz, olha, é fato, é um fato, Deus é bom para com Israel, ele sabia disso. Deus é bom para com os limpos de coração. Mas olha o versículo 2. Quanto a mim, porém, isso é ele falando da experiência de vida dele. Os salmos falam muito da nossa vivência, falam muito da vivência, aliás, dos salmistas, que, na realidade, nós devemos olhar para entender da nossa vivência. Então, é algo que nos ajuda a entender, né, muito a questão de nossa vivência. Então, ele diz assim, que quando chegou um momento na vida dele, porém, que quase resvalaram os pés. Ele balançou, é o balanço. Quase resvalaram os pés. Presta atenção nisso. Ele diz que pouco faltou para que se desviassem os seus passos. Isso é a declaração de Asaf, de um homem consagrado ao trabalho do Senhor, o salmista, mas era homem. Aí olha por quê, olha o versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Olha aqui, então você vai ver aqui uma palavra, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, com aquilo que estamos tratando. Cuidado, a visão do mundo sempre tentará desviar-te do mais importante, de andar no temor do Senhor. Então o que ele fala assim, aqui? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. A visão do mundo. Então, o que aconteceu, Asaf, ele faz então aqui essa declaração que ele, ao ver a prosperidade dos perversos, isso balançou ele. E aí, eu não vou ler o texto aqui, mas aí o texto continua, ele vai falando, explanando a questão da vivência dos perversos, dos ímpios e tal. Ele vai explanando. Vamos voltar, então, agora para o nosso texto inicial de Malaquias. Volte lá, por favor. O capítulo 3, a partir do versículo 13. As vossas palavras, aqui é Deus falando, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Olha o que o povo estava falando. Aqui está falando do povo de Deus, tá? Verso 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Presta atenção nisso, por favor. Você viu a luta de Asaf? Você está vendo aqui a luta do povo de Israel, aqui, que o profeta Malaquias descreve? Povo de Deus. Aqui está o povo de Deus, irmãos. E por que é importante a gente parar aqui
dentro da realidade deles, porque pode ser a realidade de muitas pessoas. Talvez uma das coisas que o diabo pode estar tentando, veja bem, é que o diabo tem suas formas, suas maneiras. O diabo tenta pessoas de diferentes maneiras, e alguns ele vai tentar colocando na mente esses pensamentos. Olha lá, está vendo? Ó, essa pessoa é arrogante, mas está prosperando. Essa pessoa não quer nem saber de Deus, mas olha lá, está enriquecendo. Tá vendo? Olha a empresa dele, olha lá, olha o trabalho dele, ele recebeu uma promoção. Ele foi colocado com um cargo mais elevado. Olha só, olha aquela pessoa, ficou famosa. O diabo vai jogando as setas. Nossa mente é um campo de batalha. E é uma das formas que o diabo tenta fazer com que as pessoas se afastem, é que os olhos das pessoas estejam colocadas nas coisas do mundo. Irmãos, a gente precisa tomar atenção, porque os nossos olhos não podem estar nas coisas do mundo. O nosso pensamento não pode estar nas coisas do mundo. A nossa visão não pode estar nas coisas do mundo. Para quem que nós precisamos olhar? O que a palavra de Deus fala? Olhando para Jesus. Olhando, aliás, com firmeza. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A gente precisa então olhar para Jesus, porque se nós estivermos olhando para este mundo, nós vamos ver o que realmente a gente vê tantas vezes, né? A gente vê às vezes um cristão que está ali sofrendo em certos momentos para ser fiel, não é? Para falar a verdade, para pagar os seus impostos, para fazer tudo, não é, com tudo corretamente, tudo, e de repente você vê uma pessoa que é um aldrabão, né, uma pessoa que vai aldrabando, que vai fazendo as coisas de qualquer jeito, vai enganando mesmo, e aí ela vai prosperando. Agora é importante a gente não ficar com foco aí, nós temos que seguir adiante. Mas antes de seguir, a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Que aqui está a luta de pessoas que serviam a Deus. Aqui eu não estou falando de luta de gente que não serve a Deus. Eu estou falando da luta do cristão. No caso, pensando na nossa realidade. Né? Na luta lá das pessoas que serviam a Deus. Não tinham ainda o conhecimento de Cristo. O Senhor Jesus ainda não havia vindo. Mas, colocando para a nossa realidade hoje, nós poderíamos dizer, é a luta do cristão. Aqui nós estamos vendo cristãos que estão em luta. Mas aí eu pergunto, será que isso é plausível? Será que isso realmente é algo que deve acontecer conosco? A gente tem que entrar em luta por essas coisas? De forma nenhuma. Nós entraremos em luta por essas coisas se as nossas convicções não estiverem corretas. Nós vamos entrar em luta se nós não estivermos fazendo o que a palavra do Senhor nos fala para fazer. Nós vamos entrar em luta se a gente vê um ímpio prosperando, um perverso prosperando, se a gente não sabe o que nós estamos fazendo na terra, o que somos como embaixadores de Cristo, sabendo que nós não somos daqui. Esse aqui não é meu lugar, não é aqui que eu tenho que prosperar. Não é aqui não. Ah, pastor, mas a Bíblia nos fala de tantas coisas, não é? O Senhor Jesus se fez pobre porque eu me tornasse rico. Mas, irmãos, eu preciso entender isso. Eu preciso entender a Bíblia num contexto completo e entenda uma coisa, aonde que vai chegar o momento em que nós vamos andar em ruas de ouro, aonde nós vermos o mar de cristal, onde que vai ser? No céu. Entenda uma coisa, na terra nós vamos passar momentos de privações, de aflições, nós vamos viver uma realidade onde nós somos atacados muitas vezes por coisas inesperadas. Nós vamos passar por momentos difíceis e complicados, mesmo sabendo que o nosso Pai é o dono da prata e do ouro. Ele é o dono da prata e do ouro. Mas com certeza, olhando a palavra no seu contexto geral, não é aqui que é o lugar que a gente precisa entender que eu tenho que prosperar num sentido assim, né, de ser rico, de ser alguém, não é,
que tem aí tantas coisas. É óbvio que nós vamos ver a prosperidade de Deus na nossa vida, óbvio. Agora a gente tem que entender, não é? A diferença, como falamos aqui, a diferença de ser rico e a diferença, por exemplo, de ser bem-sucedido, de ser próspero, entendendo que a prosperidade está acima de tudo na alma. Prosperidade tem a ver com nós estarmos com a nossa vida no caminho do Senhor. Não é a prosperidade mundana no sentido de riqueza, porque a prosperidade, quando você fala de uma pessoa próspera, você está pensando simplesmente em cifrões, em dinheiro. Com certeza não é aqui o lugar que o propósito de Deus seja que todos sejam ricos financeiramente. Não é aqui. Eu espero que você entenda isso, mas não com aquele sentimento assim, meu irmão. Em Eclesiastes, né, o pregador diz vaidade, vaidade. Tudo isso é vaidade. O Senhor Jesus nos apresenta que as riquezas desse mundo, elas vão ser consumidas, e que a gente precisa ter atenção, que nós temos que depositar os nossos recursos aonde que Jesus fala? Onde que tem que estar os nossos tesouros? Nos céus. Porque aonde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Sinceramente, irmãos, a gente precisa ter realmente o foco. Eu quero fazer parte daqueles que estão depositando os seus tesouros no céu. E como que a gente faz isso? A gente faz isso se envolvendo com a obra de Deus. A gente faz isso, sabe, querendo suprir a obra de Deus. A gente faz isso, nós querendo nos envolver, entendendo o seguinte: nossa busca não é pela riqueza, nossa busca é pelo propósito de Deus. Nossa busca é pela presença de Deus. A nossa busca, você está entendendo? Porque se o nosso foco estiver correto, a riqueza pode chegar para nós. Porque a prosperidade pode envolver também que você fique rico. Pode. O problema não é riqueza. O problema é amar dinheiro. O problema é o foco estar lá. Eu quero ficar rico. Esse não pode ser o nosso foco. Eu quero ser um embaixador do reino de Deus aqui na terra. Eu quero representar o reino do meu Deus bem aqui na terra. É isso que eu quero. É isso que é meu foco. Agora, se eu vou representar ele, não é, tendo recursos neste mundo, ok. Mas se eu vou representá-lo com poucos recursos desse mundo, ok também. O que Deus me der, amém. Eu quero ser um representante dele. É óbvio, irmãos, que a obra de Deus precisa de recurso. É óbvio. Mas o foco é entender que o provedor é Ele. Então, se Ele quiser prover através de você, Deus pode prosperar muito para você ser um provedor da obra dEle. Não é? Mas Deus, enfim, Ele é soberano, Ele tem os seus caminhos, Ele tem os seus propósitos. Nós oramos realmente sempre por essa igreja, para que essa igreja encontre o caminho da prosperidade. Mas é a prosperidade plena, irmãos. É a prosperidade em Deus. Não é o enriquecimento no braço. Não é a pessoa que fica rica, ou seja, prospera na força do braço. É a pessoa que prospera em Deus. É a pessoa que busca Deus e vê Deus fazer os milagres na vida dela. Você está entendendo? É gente que, se prosperar, não é porque trabalhou igual um burro, desculpa a expressão, burro de carga. Tem gente que parece um burro de carga, que trabalha em demasia, perdendo sua saúde, perdendo o bem precioso que Deus deu. Não seja assim, não faça assim, por favor. Nós fomos feitos por Deus para viver a plenitude de vida, para viver a liberdade. E, sinceramente, tem gente que está preso em querer trabalhar demais. Daí perde o seu tempo, perde a sua saúde, não tem tempo para estar com a família, não sabe o que é ver filho crescer, não sabe o que é curtir nem filho novo, nem filho já adulto, não sabe, não tem tempo nunca. Não tem tempo nas fases da vida, nunca tem tempo, porque vive trabalhando, mais uma vez, igual um burro de carga. Desculpa a expressão, mas, sinceramente, tem gente que vive assim. A conta um dia vai chegar. A conta chega. Então, mas é porque pessoas estão com foco em dinheiro.
Pessoas estão com foco aqui, no mundo. A igreja de Jesus tem que ter o foco na eternidade. Os cristãos precisam caminhar com os olhos focados em Jesus. Eu preciso entender a minha responsabilidade como embaixador de Cristo. O embaixador de Cristo não se preocupa com o seu sustento, porque ele sabe quem é o seu sustento. Será que vai faltar sustento para o embaixador de Cristo Jesus aqui na terra, meu irmão? Minha irmã, vai faltar? Se eu fizer minha função como embaixador do Senhor Jesus, não vai faltar. Ele é o dono da prata e do ouro. Você está entendendo? Mas olha só, aqui está a luta. Eu vou voltar para o texto, porque o tempo vai passando. Mas aqui está a luta. Aqui as pessoas dizendo: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes, olha só a visão errada, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Mas será que eles escapam mesmo? Irmãos, a gente tem que ter um entendimento claro. Depois, na conclusão, nós vamos chegar lá. E você vai ver que, na verdade, não vai escapar. Tá bem? Você tem que ter entendimento. Agora, a gente precisa conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, e saber. A Bíblia fala com clareza que a ira de Deus está sendo guardada para ser manifesta no dia do juízo final. Aqui, na verdade, isso aqui, entenda uma coisa, não é o que a Bíblia está expressando aqui. Aqui é a palavra de Deus falando o que o povo estava falando. Aqui é o profeta falando da parte de Deus, do que o povo estava falando. Tem várias partes na Bíblia que não é o que Deus, né? Deus falou aqui do que o povo estava falando. E o que o povo estava falando é algo com falta de conhecimento, e é por isso que a gente precisa entender que o nosso propósito tem que ser correr e prosseguir em conhecer ao Senhor. Por isso que o nosso propósito é a gente ser firmado na palavra de Deus, nas Escrituras. Porque quem está firmado na palavra do Senhor, tem os seus princípios, ele não vai ceder nessas situações. Não vai, não vai. Não vai, porque para nós não importa. Você está entendendo? Deixa eu te perguntar, se você entendeu que você é um embaixador do reino de Deus, que você é um mordomo de Deus, a Bíblia dá algumas coisas que nos apresenta, nos coloca, por exemplo, como embaixadores, como mordomos, como soldados. Ok? Você está entendendo? Algumas coisas, por exemplo, como atletas, algumas coisas que Deus coloca, que o Senhor apresenta na sua palavra, que nós somos. Então, por exemplo, nós somos soldados dele, e nenhum soldado que é alistado pelo Senhor, que é regimentado pelo Senhor, ele vai perder tempo com os negócios dessa vida. Irmãos, a gente precisa ser bíblicos. Nós precisamos ser bíblicos. Nós precisamos ser pessoas que vivem o caminho da eternidade. Eu não posso perder meu tempo aqui correndo atrás de vento, irmãos. Quem está correndo atrás de dinheiro, por favor, entenda, está correndo atrás de vento. Pastor, é problema enriquecer? Não é problema enriquecer. O problema é correr atrás disso. Pastor, como que a gente vai fazer obra de Deus com recursos? Mais uma vez eu digo, Deus é o provedor, meu irmão. Esqueça, se você acha que vem de você, esqueça, você aí não está cumprindo o propósito da forma que deve ser. Você tem que entender o que é ser um mordomo. Você tem que entender o que é ser um canal de Deus para servir. É entender que o que nós somos é condutores, nós somos canais. A provisão é Deus que dá. É entender que tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Irmãos, e é isso que vale a pena. E talvez você diga, pastor, mas que isso é muito duro, é duro nada. Isso aqui é libertador, irmãos. Isso aqui é você viver preparado, se preparando para a eternidade. É você se preparar para você ter o melhor, sabe, que existe lá na eternidade. É óbvio, meu irmão, que você vai viver aqui os milagres de Deus. É óbvio, entenda isso. Mas você não precisa ficar correndo atrás disso.
É óbvio que a Bíblia fala, se quiserdes e me obedecerdes, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas como que a gente come o melhor dessa terra? É a gente trabalhando aí igual doidos? É assim? Não é, irmãos. É a gente obedecendo. É querer e obedecer. Se quiserdes e obedecerdes. Mas tem que haver uma vontade pessoal própria de dizer, sim, Senhor, eu entendi que o Senhor é a minha suficiência. Eu entendi que o Senhor é suficiente para mim. Eu entendi que eu tenho que mudar o foco. Eu tenho que mudar o foco, em vez de ficar pensando em riqueza, em vez de ficar pensando em amealhar, em vez de ficar pensando em ter mais, eu preciso de buscar o Senhor, é de buscar o teu projeto, é de buscar o teu propósito. Irmãos, a gente precisa disso, irmãos. A gente precisa entender o propósito de Deus e tomar decisões. Ontem eu testemunhei aqui, cheguei ontem lá do Chipre, vim direto do aeroporto para estar aqui na nossa noite de oração e adoração. Eu testemunhei um dos testemunhos de um jogador português que aceitou Jesus há algum tempo atrás e está dando aí os primeiros passos na fé, está já com o desejo de se batizar, né? Eu conheci este jogador, que tinha inclusive jogado em Portugal, ele fez formação no Varzim, depois foi para o Boa Vista, depois ele foi lá para a Polônia, jogava no Legia de Varsóvia, e ele disse que lá ele encontrou Jesus, e ele falou assim, olha, pastor, eu estava vivendo um momento muito bom financeiramente, eu tinha um contrato muito bom, e ele disse assim que ele decidiu ir para o Chipre, diminuindo o contrato assim bastante, mas ele entendeu que já não era o dinheiro que era o mais importante. Ele entendeu que agora que ele, conhecendo o Senhor, ele aceitou Jesus, sua esposa aceitou Jesus. Eles têm 3 filhos, inclusive eles foram a Jesus por causa, acima de tudo, ele teve uma experiência dele, ela teve uma experiência dela, Ele disse que ele foi por Jesus porque ele queria experimentar, ele começou a ver que era diferente, ele começou a experimentar paz, então ele foi para Jesus porque que começou a fazer sentido. E ela, o segundo filho, teve um problema no seu coração muito forte mesmo, que ele está vivo por milagre, ele estava com 2 anos e meio, creio. E o certo é que esta criança, ela está bem, ela ficou bem, ela foi operada. O médico falou realmente o que aconteceu, que não havia possibilidades dele estar vivo com o que eles viram ao abrirem ele. E o certo é que Deus fez um milagre através da vida do filho. Então, ela disse assim, através dele nós assumimos, nós vimos um Deus que faz milagres, nós vimos um Deus que pode todas as coisas. Então, eles se decidiram pelo Senhor. E aí, então, ele diz assim, olha, eu saí da Polônia porque eu entendi que dinheiro não é o mais importante. Dinheiro não é mais importante. Então, ele reduziu o seu... Eu fiquei tão feliz por isso. Eu conheci eles num dia, no outro dia eu já estava fazendo visita na casa deles. Depois da visita, eu ia para outra reunião em outra cidade. Ele ia também, e nós já fomos juntos. Voltamos, conversando. Acabou a reunião, ele falou assim, pastor, a gente sai daqui cheio. Eu estou saindo cheio, pastor. Como isso é bom. Você está entendendo? Gente que começou a entender que não é dinheiro. É a presença de Jesus. Não é dinheiro, irmãos, esse não pode ser o nosso foco. Por isso, então, a palavra do Senhor para nós nessa noite é cuidado. A visão do mundo sempre tentará desviar-te do mais importante, que é andar no temor do Senhor. Então, veja, e aqui nós vamos continuar, vendo, ora nós reputamos por feridos soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam, e eles tentam ao Senhor e escapam. Eu vou ver na conclusão daqui, já estamos partindo para isso. Mas eu quero ler ainda o verso 16 até o 18. Então, os que temiam ao Senhor, agora o foco vai para quem anda no temor do Senhor. Então, eu quero agora mudar aqui, que você entenda aqui uma mudança. A mudança
dos versículos 13 a 15 para os versículos 16, para o verso 16. Eu queria que você entendesse isso. E qual é a mudança que existe aqui para o verso 16? A mudança é que eram pessoas que serviam a Deus sem, na realidade, temerem a Deus. Serviam, talvez eu possa dizer assim, de forma religiosa. Os religiosos. Sabe, aqueles assim que vão à igreja, mas não andam no temor do Senhor. Para eles não faz sentido. Eles vivem eles fazem o que podem de forma religiosa porque eles têm medo do inferno. Eles fazem de forma religiosa talvez porque para depois não ser mal visto pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela tia, pelo sei lá. Tem tanta gente assim, infelizmente. Mas aqui eu queria que você entendesse que mudou o foco. Aqui mudou o foco de gente que andava com a visão no mundo, e mais uma vez eu digo, por favor, entenda isso. Gente que servia a Deus. Estamos juntos? Você entendeu isso? Você entendeu que essa luta não foi para a gente do mundo, foi de gente da igreja olhando para a gente do mundo. Você está entendendo? Olha a visão errada. Quando a pessoa está na igreja olhando para as pessoas que estão no mundo, olhando para o mundo, está na igreja, mas vendo e fica deslumbrado com as coisas do mundo. Uau, olha lá. Sabe, aquela pessoa que está focada. Agora aqui mudou o foco. O foco é para a gente genuína, cristão verdadeiro. Aqui está para a gente que serve a Deus, temendo o Senhor, amando Ele de todo o coração, andando no temor do Senhor. Mudou o foco. Aqui não está em gente que vai na igreja simplesmente por ir, mas gente que busca ao Senhor genuinamente, que anda no temor do Senhor, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho. Ele quer viver a sua vida consagrada para Deus. Amém? Posso ouvir amém? Que Deus encontre pessoas aqui que estejam andando no temor do Senhor. Você que está com a gente na transmissão, que Deus te encontre com um coração para Ele, um coração dEle. Olha a diferença. Então os que temiam ao Senhor, eles falavam uns aos outros. Entenda uma coisa, o Senhor atentava e ouvia. Aleluia. Sabe qual é a diferença? É que quem anda no temor do Senhor, ele tem o favor do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre todos, irmãos, e a Bíblia fala que os segredos do Senhor são para os que o temem. A diferença, irmãos, é que quem teme ao Senhor, ele anda debaixo do favor de Deus realmente. O favor de Deus é para aqueles que andam no temor do Senhor. Olha a diferença. É para a gente que quer realmente Deus, o propósito, o projeto. Não está preocupado se Deus vai dar muito dinheiro ou pouco dinheiro. Não está servindo a Deus por riqueza. Está servindo a Deus por amá-lo. Está servindo a Deus porque deseja agradá-lo. Entendeu que Ele é suficiente para nós. Entendeu que Ele é a minha suficiência. Que Deus abra os olhos do nosso coração. Irmãos, eu tenho certeza absoluta, irmãos, que Deus tem propósitos e projetos de prosperar pessoas aqui financeiramente também, porque essa aqui é uma igreja provedora de missões. Não tem como, sabe, que Deus não vai fazer, porque é projeto dele, mas entenda uma coisa, Ele quer prosperar a gente que não esteja com a visão do mundo, que a visão de ter recursos não é para andar no seu egoísmo, bater no peito, né, estufado, eu tenho. Não, é simplesmente para gente que quer servir o reino, quer servir a obra de Deus, gente que ama repartir, gente que entendeu o princípio do batismo, que para se batizar tem que dar frutos dignos de arrependimento, tem que aprender a repartir. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tem alimento, reparta com quem não tem. Essa é a prosperidade que Deus quer fazer. Um povo que sabe repartir, um povo que não fica agarrado, que não fica pegado com coisas, mas um povo que se pega com o projeto de Deus, um povo que ama a Deus de todo o coração. Louvado seja Deus, porque existem aqueles que andam no temor do Senhor. Louvado seja Deus, porque existem aqueles que não estão com a visão do mundo. Que Deus encontre aqui pessoas que realmente o propósito seja andar no temor do Senhor. Vale a pena.
E aqui eu já quero entrar na conclusão dessa mensagem. Eu quero dizer para você, vale a pena ir nessa conclusão. Nós vamos ver aqui, a partir do verso 16, e vamos entrar no capítulo 4 também, de 1 a 2. Nós vamos ver aqui a diferença. Então, eu concluo esta mensagem fazendo um paralelo aqui, muito claro, que a palavra de Deus vai dar de quem anda no temor do Senhor e quem anda na impiedade. Então vamos ver. Os que temiam o Senhor, eles falavam uns aos outros. Então a primeira coisa que você vai ver aqui, o Senhor atentava e ouvia. Diga comigo, o Senhor atenta e ouve os que andam no seu temor. Então eu queria que você ficasse com isso. Havia, a parte B agora fala que havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Irmãos, entenda uma coisa, tudo está registrado. A primeira coisa então que vimos aqui é que Deus, Ele atentava e ouvia. Agora eu queria que você entendesse a segunda coisa, fica registrado. Eu queria que você entendesse que aquilo que você faz por amar a Deus está tudo registrado. Não são obras mortas, não é palha. Isso não é palha que o fogo vai queimar. Você está entendendo? Isso são pérolas, são joias preciosas. Eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você entendesse que não é vão você andar no temor do Senhor. Você pode não ver a recompensa, muitas vezes aqui na terra, de servir o Senhor com temor, fazendo as coisas como deve ser. Talvez você não veja, por algum tempo, você não veja prosperidade financeira na sua vida. Talvez você não veja uma promoção no seu trabalho. Talvez você não veja alguma coisa assim. Às vezes você só vê luta, dificuldade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não está passando em branco para Deus o teu sofrimento, a tua luta, a tua entrega. Eu quero dizer para você, nunca vai passar. Deus nunca é indiferente aos seus filhos. Deus não é indiferente. Entenda, portanto, que você andar no temor do Senhor faz com que o Senhor esteja atento, o Senhor escute e está sendo registrado. Entenda isso, por favor. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E o verso 17 fala que eles serão para mim, olha o Senhor falando, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. E aqui a gente já parte para as coisas finais. O dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Eu queria que você entendesse que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e haverá então, nesse momento haverá, eu tenho que te dizer isso, entenda por favor, vai haver aquele momento em que nós estaremos diante dele e ele vai então dizer o que vai acontecer para a nossa eternidade. E apenas duas coisas a palavra fala, que alguns o Senhor vai dizer, vinde benditos, olha só, vinde meu tesouro particular. Meu irmão, não se perca com as coisas desse mundo. Eu queria que você entendesse que correr atrás de dinheiro é correr atrás de vento. Eu queria que você entendesse que correr atrás de fama é correr atrás de vento. Eu queria que você entendesse que correr atrás de agradar pessoas é correr atrás de vento. O nosso propósito tem que ser agradar o nosso Deus. Nosso propósito tem que ser servi-lo. E aí então, você já viu que você vai... você tem a atenção de Deus. Ele está te ouvindo, Ele está atento. Está sendo registrado. E olha só. Vai chegar um momento então que você vai ouvir o vinde benditos. E olha só, eles serão para mim. Isso aqui é Deus falando. Você tem noção do que é isso? Escutar isso do Senhor. Tem alguma coisa mais poderosa do que isso, irmãos? Eu queria que você entendesse que há pessoas hoje que infelizmente estão milionários, bilionários, sei lá, os que são
não são bilionários, são mais do que isso. Mas se Jesus voltar hoje, eles estão indo para o inferno. Eu te pergunto, vale a pena correr atrás das coisas deste mundo? Então tire, por favor, a sua visão das coisas deste mundo e ande no temor do Senhor. Eu quero, nessa conclusão, dizer, o céu está reservado apenas para os que andam no temor do Senhor. Impossível chegar ao céu sem andar no temor do Senhor. Mas haverá o momento, então, que aí nós veremos de Deus, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Agora eu quero ir para a diferença. Aqui você vai ver. Quando o povo, falava, como vimos aqui no texto, o povo falava assim que os ímpios tentavam a Deus escapavam. Lembra que eu disse que na conclusão a gente ia ver que na realidade eles não vão escapar? Então, eu queria que você lesse comigo. Vamos lá? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e os que não o servem. Aí continua nos versículos 1 e 2 de Malaquias 4. Aí o versículo 1 e 2. Olha só. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Verso 2. Mas para vós outros, que temeis o Senhor. Para vós outros que temeis o Senhor, o meu nome nascerá o sol da justiça. Vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Eu queria ler o último texto. Pastor Avando pode nos ajudar. Tocando. Eu queria ler o último texto. Volto para Salmo 73. Agora eu quero ver a conclusão também de Asaf. Lá no Salmo 73, agora eu quero ver também nesse momento, a partir do verso 16, eu queria que você visse aqui, quando, então, Asaf tem a sua experiência, ele diz assim, só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até aqui, então, ele estava falando das situações do ímpio prosperando. Aí ele continua, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Irmãos, deixa só no 17, eu já volto para o 18. A gente precisa ter o peso da eternidade. Asaf diz que quase seus pés se resvalaram, porque ele começou a ver o ímpio prosperando. Ele entrou numa luta, mas essa luta foi desfeita quando ele entrou no santuário de Deus, e ele, como um levita, como um adorador, como alguém que conhecia Deus, que conhecia o plano e o propósito de Deus, então ele entendeu. Ele entendeu que de nada valiam as coisas deste mundo, de nada valia a riqueza que é conseguida numa busca perversa, numa busca sem o propósito de Deus. Ele entendeu isso. E ali, então, a Bíblia fala até que ele entrou no santuário de Deus, e ali ele viu o fim dos soberbos, dos ímpios. E aí então, o verso 18 continua, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando ele acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, eu estou sempre contigo e tu me seguras pela tua mão, pela minha mão direita.
Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Volte para o 26, por favor. Eu queria ler novamente. Eu queria que hoje nós pudéssemos ter uma experiência de avivamento, de visão, de propósitos. Às vezes a gente precisa corrigir rotas. Às vezes a gente tem que parar e corrigir rotas e ver o que realmente nós estamos buscando, o que está sendo realmente importante para nós. E eu junto esta palavra com a palavra do domingo passado, quando nós fomos aqui perguntados se nós estamos realmente entendendo o que nós temos como responsabilidade dada por Deus de sermos embaixadores de Cristo. O embaixador de Cristo, ele não fica parado se o dinheiro está pouco. Ele sabe que ele tem a sua obra, a obra de Deus para fazer. Ele não fica parado se a saúde não está boa. Ele não fica parado se ele está com luta na família, se ele está com luta no trabalho. Ele não fica parado se ele tem inimigos que lutam contra ele, se ele sabe que ele vai sair por aí, vai ser atacado, ele não para. Eu queria te lembrar que Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Se você estava esperando algo que fosse aqui na terra, o momento de você simplesmente usufruir, eu quero te lembrar a palavra e dizer que não é aqui o nosso descanso. É tempo de nos levantarmos e termos uma visão para a eternidade. É tempo de arregaçar as mangas e entender o que o salmista entendeu. Fazer a obra do Senhor e querer anunciar os seus feitos. Então, meu irmão e minha irmã, não importa o que esteja acontecendo, entenda isso, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Verso 27, os que se afastam de ti, eis que perecem. Agora você está entendendo que não escapam. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu os destróis, todos os que são infiéis para contigo. E nós já vimos o texto de Malaquias 4, 1 e 2. No entanto, ele finaliza. E ele declara assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor põe o meu refúgio. Alguém que os pés quase resvalaram, agora está declarando: o Senhor é meu refúgio. Eu te pergunto: o Senhor tem sido o seu refúgio? Aonde você busca seu sustento? Aonde você põe a sua confiança? Amém? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio. E aqui ele finaliza, olha que interessante: para proclamar todos os seus feitos. Eu concluo aqui dizendo: o Senhor nos chamou para algo mais. Mais do que o que essa vida humana tem para oferecer. Mais do que essa era presente. Deixa eu te dizer, se Deus te prosperar financeiramente aqui, dê graças para Ele e entenda qual é o propósito. Não seja egoísta. Eu tenho orado para que Deus traga prosperidade para essa igreja, mas uma prosperidade dentro da palavra. Uma prosperidade que não seja na força do braço, mas que seja no poder de Deus, nas suas ações miraculosas. Amém? Você está comigo? Eu oro sim para que Deus dê empresas.
Eu oro sim para que Deus levante vocês na força do seu poder, mas é na força do poder dele, não na sua força. Eu oro para que Deus dê experiências de pessoas aqui vivenciarem grandes milagres financeiros. Mas se o seu coração estiver na eternidade, você não vai se corromper. Dinheiro não vai te corromper. Eu oro para que Deus coloque pessoas aqui em posições de destaque, em posições de relevância. Eu oro para isso. Sabe por quê? A igreja precisa ter pessoas. Infelizmente, as pessoas que estão fazendo nossas leis, a maioria delas são ímpias, mudando tudo. Se nós tivéssemos lá pessoas que andavam no temor do Senhor, acima de tudo, não estaria acontecendo o que está acontecendo. Então, eu oro para que Deus levante um povo aqui que faça a diferença, um povo que prospere em todos os níveis, mas que entenda que é o Senhor que vai prosperar. A minha oração é que Deus prospere a sua vida em todos os níveis, mas que Deus prospere aqueles que estão andando no temor dele, aqueles que não vão se corromper com dinheiro, aqueles que não estão olhando para o ímpio, estão olhando para Deus. Você pode ficar em pé, aqueles que puderem. Se você não puder, fique assentado. Nós vamos orar finalizando.